Ela é uma das líderes do movimento Em Direito MS. Ela é ativista, antifeminista, super polêmica e muito, mas muito bolsonarista. Vivi Tobias, tudo bom? Tudo bom? Antes de mais nada, obrigada por ter vindo. O prazer é meu estar aqui. Eu que agradeço esse convite e essa oportunidade, minha amiga. Oh, meu Deus, é uma honra te receber. E primeiramente, fora Lula. Segundamente, volta Bolsonaro. Começamos bem. Bom, aqui a gente já ficou claro, né? A galera que não é de direita já se coçou na cadeira, não tem problema. A esquerda que lute. A esquerda que lute. Vamos começar? Bora. Ó, eu cheguei a fazer um script aqui pra gente não perder nada. Tô Vamos pronta lá. pra você. Vamos começar. Vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos falar de assuntos polêmicos, como, por exemplo, vamos começar pesado de uma vez? Feminismo. Tô pronta. Pode largar. Feminista, antifeminista, o que você acha do feminismo? O feminismo é um movimento que não serve para absolutamente nada. É um movimento da esquerda, um movimento marxista, totalmente esquerdista, que o real objetivo do movimento feminista é deturpar, é subverter a mulher. Pior do que aguentar mulheres feministas, acreditem, é aguentar homens feministas que aderiram a essa moda. Gente, homem feminista é o ó, né? Vamos combinar? Não dá. Não tenho paciência para mulher feminista, imagina para homem feminista. Continuando nesse assunto, você lembra uma vez que a gente conversou sobre isso, né? Eu falei, Vivi, mas você entende que tem mulheres que se dizem feministas porque não entendem o conceito de feminismo? Ah, eu sou feminista porque eu defendo direitos iguais. Eu sou feminista porque... Enfim, só que essas pessoas não entendem o real objetivo do feminismo. Você concorda que existe muitas mulheres que não entendem, que se dizem feministas e nem são, na verdade? Concordo. O que eu acho? O que eu vejo, né? A maioria das mulheres que se dizem feministas, elas nem sabem o real objetivo do movimento. Elas não conhecem a história do movimento feminista. Eu digo o seguinte, para você falar se é feminista ou antifeminista, você tem que estudar as próprias feministas. Porque o movimento feminista não é algo... Não existe um feminismo só para você. Não existe um feminismo de esquerda ou de direita. Existe o feminismo. E o feminismo não presta e ponto final. Existe uma cartilha, uma agenda feminista que começou lá para trás, mais ou menos entre o século XIX e século XX, que vem se cumprindo. Então, muitas mulheres não sabem o que é essa agenda e acredita porque o feminismo, o movimento feminista, ele tem essa propaganda bonitinha, né? Que é por direitos, que é por liberdade, quando então, na verdade não é nada disso. Mas aí que tá, Vivi. Quando você fala, até desculpa te interromper, mas é porque a gente já falou sobre isso, por isso que eu digo que eu entendo. Exatamente essas mulheres que acreditam nisso, que acha que... Pô, eu sempre falo, se ser feminista é defender direitos iguais, então eu sou feminista. Mas eu sei que eu não sou, porque eu conheço o conceito da onde vem, aonde eles querem chegar, assim como toda a agenda da esquerda. Agora, quando a gente fala dessa maneira, você não acha que seria muito mais fácil a gente conscientizar essas mulheres de que elas estão no caminho errado, acreditando no conto da carochinha? Com certeza. Eu acho que o caminho é tirar a máscara do movimento feminista. Revelar a verdadeira face do movimento. É o que eu venho tentando fazer há alguns anos já, né? Especialmente nessa nossa militância da direita que eu já tenho há algum tempo aqui no nosso estado. O que acontece? Um exemplo. Sim. O movimento feminista adora falar que as mulheres são objetos, são usadas pelos homens, que os homens são machistas, que usam a mulher como um objeto sexual. Mas quem objetifica a mulher e sexualiza a mulher é o próprio movimento feminista. Quando você vê a revolução sexual, essa liberdade sexual veio do movimento feminista. E nenhum homem é contra isso. Me diz uma coisa, que homem vai ser contra a liberdade sexual da mulher? Aquela mulher que fala, não, eu vou sair com todo mundo. Quem está ganhando com isso? São os homens ou as mulheres? E olha só como isso é controverso, porque ao mesmo tempo que esse movimento dá essa liberdade para a mulher a ponto de ela entender ou não entender mais a diferença entre liberdade e libertinagem, vamos dizer assim, o feminismo, esse movimento tomou uma característica tão
pesada em relação a isso, que eles estão tirando da mulher a própria feminilidade. Se você vê um antes e depois de algumas mulheres em relação a isso... As virtudes da mulher. Não, o movimento feminista, o objetivo dele... É porque essa agenda, essa revolução sexual que o movimento feminista colocou na cabeça das mulheres para igualar as mulheres aos homens, porque não iguala, muito pelo contrário, desvaloriza a mulher. Com essa agenda revolucionária e essa libertinagem sexual, o casamento vem cada vez mais o quê? Se destruindo. A família vem se destruindo. O número de mães solteiras e abandonadas vem aumentando cada vez mais por conta do movimento feminista. Porque o movimento feminista deu tanta libertinagem, porque não é liberdade para a mulher, e colocou que o homem não tem compromisso para com a mulher, para com a prole. Tirou esse compromisso, tirou a responsabilidade. Porque uma das bandeiras do movimento feminista é a desconstrução da masculinidade. E eu quero dizer uma coisa, família, gente. Né? E da família, principalmente da família. A masculinidade é o que salva o mundo. A masculinidade é o que mantém o mundo seguro e em ordem. Amiga, eu acho que... Aí eu já não posso concordar tanto com você. Eu acho que as duas... Eu acho que o equilíbrio... Não, eu adoro. Eu acho que o equilíbrio das duas coisas. Mas é exato. Né? Olha só. Quando você fala assim... A masculinidade é o que mantém o mundo em ordem. Ponto. Não tem como. Por quê? Mas e a mulher? A mulher também mantém em ordem. A mulher mantém na sua essência, na sua virtude e fragilidade. Tá, meio a meio. Mas cada olha, um não, seu olha quadrado. O que eu falo na ordem. Vamos lá. Quando a gente volta no tempo, hoje nós estamos aqui com conforto, com estrada, com energia, com água, com tudo. Quem mantém isso e traz isso para a gente? Quem trouxe isso lá atrás para a gente? Foram os homens. Lá atrás. Mas é aí que tá. O mundo teve que começar. O mundo começou e o mundo tem que continuar. O homem é força. E a mulher é mais... É o lado sensível, é a inteligência. Exatamente. E a gente força tem que unir isso daí. Exato. Não separar. Porque, um exemplo. Uma guerra. Guerras vai acontecer... Mas as mulheres sempre. Agora também vão pra guerra. Se você fizer uma guerra só com mulheres e mandar só mulheres na guerra, morrem todas. Não volta nenhuma. Depende. Não volta. Vamos lá, vamos 10 mulheres contra 10 homens. Não dá certo. Depende da munição. Não. Depende da inteligência emocional. Eu acho que, ao meu ver, esse radicalismo dos dois lados é o grande problema. É por isso que o meio termo, quem está no meio, olha só, você vai fazer uma guerra, 10 homens, 10 mulheres. Tudo vai depender. Desequilibra se os dois estiverem armados. Claro, se os dois estiverem armados da mesma coisa. Ainda desequilibra a habilidade. Agora, a habilidade é a inteligência, pode ser usada a favor e pode derrotar os homens. Vamos lá, vou te explicar. Quando a gente fala de força, a gente não compete com homens. E a estratégia de homens para guerras, para territórios... Quando se fala de inteligência, o homem não compete com a mulher. Compete também. A gente não entra nessa briga. Porque, no meu ver, como mulher, como cristã, o principal objetivo do homem é manter o mundo seguro e as mulheres protegidas. É uma essência masculina. E, aliás, eu entendo biológico, né? Que é biológico e é um dever do homem manter a mulher protegida e é um dever cristão. O homem tem que dar esse apoio para a mulher. E o movimento feminista tirou isso do homem. Então, quando a gente fala em guerra, por que os homens vão para as guerras? E as mulheres não? Porque os homens vão proteger a mulher e é biológico porque isso. Porque é força e inteligência. E eu não falo assim, não é porque a mulher é inteligente, o homem... Não. Não é esse tipo de inteligência. É sabedoria, inteligentes, exatamente. Só que a é. mulher, na sua feminilidade, na sua vontade, na sua essência e no seu instinto de formar uma família, o homem vai dar aquele apoio para ela e vai proteger aquela família. Até porque a mulher vai ficar cuidando da família, da prole, do que vem depois. Para ele conquistar território. Mas você não acha que a gente já está um pouquinho mais de evolução? Já evoluímos. Sem radicalismo? Já evoluímos muito. Mas mesmo assim, o que nós temos que entender? O mundo continua em ordem. E para essa ordem continuar, nós mulheres precisamos dos homens. A gente tem energia. Precisam de nós. Com certeza. Esse equilíbrio aí que tá. Não pode Você ser vai ver o movimento feminista sempre falar que não precisa de homem. É claro. Só que você não vai ver na literatura
homens falarem que não precisam das mulheres. Claro que não Os homens amam as mulheres. Se eles pudessem, eles teriam várias. Então, a verdade é que os homens gostam das mulheres. É essência masculina, é instinto deles. Agora, na literatura das feministas, você vai encontrar mulheres que por elas existiria um mundo matriarcal. Você sabe o que, só para Vivi? mulheres. A gente entende o seguinte, durante muito tempo a opressão foi muito forte realmente. Eu odeio essa palavra, essas palavras que a esquerda se opôs me incomodam bastante. Mas, historicamente falando, é verdade. Durante muitos e muitos séculos, nós fomos... eu não odeio essa palavra, oprimidas, mas a gente realmente foi oprimida. Acontece assim... existe a evolução normal, as coisas... Do mundo. Claro, de tudo. E é isso que é preciso enxergar. Que a gente já não está mais no século XIX, a gente já está no século XXI. As coisas mudam. Se a gente ficar querendo viver de acordo com o que era antigamente, a gente não evolui. Não. Sabe? A mesma coisa acontece até quando a gente vai falar de racismo. Hoje em dia, ninguém mais é chicoteado e nem amarrado. Claro, se ainda existe o racismo, ele existe mesmo, entendeu? Mas, como disse uma vez o Morgan Freeman, como que você evita o racismo? Parando de falar nele. Exatamente, porque concordo. tem que passar a ser uma coisa normal. Sabe? As pessoas precisam parar com esse radicalismo dos dois lados, do machismo. Vamos falar do machismo, sabe? O que é o machismo? É totalmente diferente do homem provedor, do homem que cuida da casa. Mas o machismo ainda existe, aquele homem que acha que a mulher é um ser inferior. Tem, infelizmente. Né? E é isso. Só que é algo pontual. É algo pontual. De caráter. Não é algo que a gente... você tocou num ponto muito importante. Você voltou lá atrás para se referir a essa chamada opressão, pseudo-opressão que a esquerda tanto fala. Isso é algo que o movimento feminista vem usando. Sim. É exatamente. Só que deixa eu falar uma coisa. Se a gente voltar lá atrás, desde os primórdios... Não existiu essa opressão. As opressões que existiu, elas são pontuais, de pessoas pontuais. Porque se a gente voltar no mundo, hoje nós temos... Olha aqui, a gente está num podcast, num ar-condicionado. Eu vim de carro para cá e olha o conforto que nós temos, né? Ou de ônibus, seja o que for, a gente consegue se locomover. Há muitos anos atrás, não é que a mulher não podia... Gente, deixa eu deixar uma coisa clara. Mulher nunca foi proibida de trabalhar. Muito pelo contrário. A mulher sempre trabalhou, e por necessidade, porque quando a gente volta lá atrás, as mulheres pobres e os homens pobres sempre existiram. E aí as feministas falaram, não, mas mulher era proibida de trabalhar. Não, as mulheres ricas não trabalhavam, porque os trabalhos antigamente eram braçais. Quem que limpava a casa da mulher rica? Eram as negras escravas. Sim. Também não, também sim. Sim, elas não também eram proibidas. Só que acontece que a mulher... maioria dos trabalhos que davam dinheiro para sustentar a casa, porque não era assim que nem hoje. Olha, o homem trabalha hoje e ele tem um salário. A mulher trabalha e tem um salário. Naquela época não existia isso. O que você acha da história da desigualdade salarial entre homens e mulheres? Mais uma utopia criada pela esquerda. Porque essa desigualdade, eles não falam. O que a esquerda faz? Ele pega um CEO de uma grande empresa, coloca lá o salário dele e compara de uma secretária do lar. Olha a diferença, a disparidade. Ele pega na classe médica, por exemplo, uma médica pediatra, que é maravilhosa, mas compara ela com um neurocirurgião homem. São verdade, coisas diferentes. A comparação ainda mas o salário aí vai ser diferente. Claro que vai. Agora, quando você nivela a mesma profissão, não existe essa diferença. Não, o que existe, na verdade, é que assim, para você ver como a narrativa que a esquerda constrói exatamente, é muito pesada. Narrativa. É uma narrativa que só os banzos, só os idiotas caem, né? A verdade é essa. A narrativa da esquerda, quem cai é idiota, porque tá muito ali na cara para você ver. Se você não gostou do que eu falei, amigo, sinto muito. É só dar seu dislike e partir para outro canal, porque aqui é como eu falei, preto no branco, doa quem doer, sem mimimi, e a verdade é essa. A narrativa tá ali para você acreditar ou não, para você parar para pensar, porque é uma coisa muito óbvia. A maioria das mulheres, elas colocam a família como prioridade. Quando você coloca a família como prioridade, você não consegue se colocar tanto para os estudos para se formar uma neurocirurgiã. Porque para você se formar uma neurocirurgiã, você tem que estudar muito.
Você tem que fazer uma renúncia. Muito mais do que para uma pediatria. O instinto da mulher é diferente. Claro que Nós buscamos coisas é instintivo, então, gente. Não é que o salário é diferente. Não é desigual. É que, na verdade, existem... Por que existem mais neurocirurgiões homens do que mulheres? Porque eles se dedicaram mais aos estudos. A prioridade deles era esse estudo. E a prioridade da mulher era a família. Existe um conservador, Thomas Sowell, se eu não me engano, é ele mesmo. E ele fala sobre essa diferença salarial. E é exatamente isso. Ele compara, olha, mulheres da mesma idade que muitos homens, por exemplo, antes de terem filhos, Sim. antes de terem um casamento, eles estão ganhando igualmente. O que acontece? A mulher vai subindo de carreira e chega nesse patamar, ela dá uma freada. Por quê? Porque eu vou cuidar da família, eu quero cuidar dos meus filhos, né? Então, o homem continua, porque Exato. o homem não tem o mesmo instinto da mulher, e é ótimo isso. Esse casamento que combina. E depois que a mulher... E não há nada de errado com isso. Eu acho que isso é o correto. Exato. Essa diferença que nos completa. E depois de uma certa idade, quando a mulher até volta para o mercado de trabalho, ou ela já está entre seus 40 e 50 anos, existem mulheres que ganham mais em algumas áreas do que os homens. Então, o mercado já foi, sim, dominado por mulheres. Então, é uma narrativa mentirosa das feministas dizer que nós não conquistamos o nosso espaço. Até porque é necessário para elas, né, que a mulher continue se sentindo, não sendo, mas se sentindo subjugada, se sentindo desvalorizada. Porque o objetivo delas é a desconstrução da família. É a desconstrução e manter a desordem. Por quê? Quando a esquerda e o movimento feminista, existe um problema. Então, se a gente não resolve esse problema, sempre vai continuar existindo e sempre alguém vai precisar delas. Como a objetificação da mulher, por exemplo. Existe. Aí o que elas fazem? Usam mulheres feministas como a Anitta, extremamente vulgar, para polemizar, para serem até ridicularizadas, né? Para falarem de um pseudo-assédio, para continuarem batendo na tecla. Olha o quanto as mulheres são assediadas. Na verdade, olha o quanto essas mulheres são vulgares. Eu não consigo entender como é que uma pessoa... você falou da Anitta... Você vai pensar nela, você só consegue pensar nela dançando, pelada. Extremamente vulgar. Podendo usar todo o poder que ela tem para fazer uma coisa muito melhor e para se perpetuar durante o resto da vida. Porque ela é um fenômeno, né? Você vê que ela fala várias línguas, você vê que ela é uma mulher inteligente. E ao invés de ela usar isso para realmente empoderar outras mulheres, como deveria ser, sabe... Com uma dança bacana, ela fez alguns clipes bem interessantes até. Não, o que ela faz? Ela objetifica. Ela vulgariza. Mas por quê? O objetivo eu fico com pena disso. Mas é porque o objetivo dessa agenda é poder e dominar. Claro. O movimento feminista, ele não tem intuito de ajudar outras mulheres. Ele não tem esse objetivo, muito pelo contrário. O movimento feminista, ele quer a dominação mesmo, ele quer a manipulação. É o que elas vêm fazendo cada vez mais, né? Manipulando homens e mulheres. Isso é verdade. A gente não tem... E a gente vai ser massacrada com isso. É um movimento tirano, o movimento feminista. Pois é, e a maioria das pessoas não entende isso, Vivi. Não entendem o óbvio que está na cara. Como que você pode achar legal um movimento que vulgariza, ou melhor, eu estou ruim de palavra hoje, que banaliza o sexo. Banaliza a mulher, a família. Que banaliza a própria mulher, que banaliza Não dá. Não, mas o feminismo não é isso, sim. O feminismo é isso. Agora, quando a gente vai falar de um movimento feminino, do movimento da mulher que busca conhecimento, da mulher que se coloca, da mulher que se valoriza, não precisa ser recatada, nem não precisa, ser santa. Cada um na sua essência. Cada um na sua essência. Eu adoro um ombrinho de fora, mas assim... você tem que ter classe, cara. Em pleno século XXI, uma mulher que tá com pelo no sovaco, pelo amor de Deus. Isso era na época que não tinha Gillette, cara. Se achar isso bonito, peraí, meu corpo, minhas regras, eu agora sou feminista, vou pintar meu cabelo de azul, vou deixar minha perna cabeluda. É a desconstrução do belo. Vou deixar minha pepeca parecendo da Cláudia Raia, e eu tô feliz assim.
para. Tá feliz aonde, minha filha? Que homem que vai te pegar nenhum, dá licença. Não pega. Não. Aí vai xingar o homem? Qual é o homem que vai dar valor pra uma mulher fedendo? Pra uma mulher toda? Não vai dar valor. Homem gosta de mulher bonita, de mulher inteligente, de mulher com conteúdo, de mulher que sabe falar. De mulher virtuosa. Sabe? Virtuosa ou nem tanto. Eu não sou uma mulher muito virtuosa. Eu sou uma mulher que me dou respeito. É diferente, né? Mas eu não sou essa mulher virtuosa, não sou. Seria hipocrisia minha dizer que sou. Eu sou uma mulher que me dou respeito, mas gosto da minha sensualidade, gosto, sabe? Gosto de chamar a atenção de um jeito bacana, sabendo que as pessoas... Gosto de me sentir bonita, cheirosa, bem arrumada. Aí vem a outra com um vago todo cabeludo e acha que está arrasando, que está falando por mim. Não está falando por mim. Não está falando por mim. O movimento feminista não fala pelas mulheres. O movimento feminista é pautado na tirania mesmo. O intuito maior é essa desconstrução da mulher e a desconstrução do belo. Olha só, a maioria das pessoas não estão atentas a isso. Vocês perceberam na moda, esses últimos desfiles, vocês acompanharam a polêmica da Balenciaga, né? Aquela grife muito cara... sobre pedofilia, que colocaram, né, usaram crianças, algo muito sério. A própria moda que vem desse movimento feminista está desconstruindo o que é bonito. Você vê aquelas coisas, aquelas roupas estranhas, aquelas botas estranhas e caríssimas. Que chamam de arte, que né? chamam de arte, porque é para desconstruir o belo, esse padrão. Eles querem quebrar o padrão que a gente vem mantendo e conservando ao longo de anos, né? Ah, mas não vai. Não vai conseguir. Não vai porque eles tentam quebrar o belo e aí, por outro... É tão extremo. De um lado, você vê essas mulheres totalmente desconstruídas. Do outro, você vê umas mulheres completamente artificiais. E o que sobra somos nós, meras... Mulheres comuns, mães de família, e é o que eu mais tenho orgulho em dizer, e cristã acima de qualquer coisa. Né? Até isso, até ser cristão hoje parece que virou... Tá errado, não pode, você não pode. Porque o cristianismo e o movimento feminista são duas coisas que não combinam, né? Para você, o feminismo, ele é essencialmente anticristão. Claro, se um movimento prega libertinagem, como ele vai pregar o cristianismo ou o respeito a valores e princípios, né? Só que o que eu acho é que esse tiro, ele vai dar no pé. Porque quanto mais se mostra a coisa errada, mais a coisa certa aparece. Em nome de Jesus. Amém, Deus te ouça. óbvio. Porque o que vem acontecendo, eu sempre falo, não subestime o nosso inimigo. Nunca, o que vem acontecendo cada vez mais é uma agenda muito grande desse movimento, e esse movimento vem crescendo e tomando conta. E, infelizmente, o feminismo ele entrou nas igrejas, ele entrou na própria direita, por conta dessa liberdade que as mulheres gostam de ouvir, por conta dessa palavra que eu detesto, empoderamento. Eu também detesto. Elas gostam de essa ouvir palavra. isso, infelizmente. Então, é muito difícil você entrar, às vezes, na cabeça de uma mulher e explicar para ela. Eu não desisto. Mulher, eu continuo fazendo a minha parte. Mas eu sei que é difícil. A mulher, ela nasce com o poder dela. O que ela faz com esse poder, quanto mais conhecimento ela vai adquirindo, mais poder ela vai tendo. Ninguém vai me dar empoderamento. O que existe é a palavra que eu falo há muitos anos, sororidade. Uma mulher ajudar a outra a ir mais longe, a crescer. Isso é... E é o que menos acontece. Claro. A mulher é o que menos acontece. Né? Os homens se ajudam muito mais. Mas, os homens nos ajudam muito mais. Pois é. Sabe o que falta? Autoconhecimento. Eu acho que quanto mais autoconhecimento você tem enquanto mulher, não é só o autoconhecimento, é você saber quais são as suas fraquezas, quais são os seus limites, quais são as suas forças. Ninguém te domina mais. Com certeza. E você faz isso como? Você faz isso buscando conhecimento. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você tem contato com Deus. Isso é um instinto da mulher Deus. também, essa essência. Uma das virtudes da mulher é buscar o autoconhecimento. Isso é muito da mulher. Essa virtude... né, amiga? Vamos então, por conta do movimento feminista que vem desconstruindo a verdadeira mulher. Vem tirando essas virtudes da mulher. Porque a mulher, ela é essencialmente
família, ela é essencialmente bondosa. A essência da mulher é trabalhar. A mulher trabalha muito, gente. Falar que a mulher não trabalha. Não, a gente... Eu costumo... Deixa eu falar uma coisa. Isso. Eu acho que as feministas não estudam, têm preguiça. Eu acho que as feministas trabalham muito pouco. Porque elas vivem falando que mulher não trabalha, que mulher nunca teve oportunidade de estudar. Eu acho que somente elas, porque voltando lá atrás, desde que o mundo é mundo, a mulher sempre trabalhou e sempre estudou. Pra mim, elas vivem A mulher sempre teve no espaço de poder que elas tanto falam. Só que sempre precisamos dos homens. Não tem como a gente separar. O homem e a mulher juntos é uma dupla imbatível. E esse é o medo do movimento da esquerda. Porque o homem e a mulher juntos, eles formam a instituição mais forte que existe, que é a família. E essa é indestrutível. Por mais que a esquerda vem tentando destruir a família ao longo dos anos, a família tradicional ainda se mantém de pé e a gente ainda continua lutando e acreditando na família. Vamos falar de política? Bora. Oh, meu Deus. Me conta aquela história do Bolsonaro que você foi lá. Qual delas? Não, quando você conheceu ele, que você, quase que você... Quase infartei. Quase infartou. Você chama... Ele é muito simples. Olha, eu sou suspeita porque todo mundo sabe que eu amo o Bolsonaro e é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que ele veio para tirar a máscara de vez da esquerda e devolver, resgatar aquele patriotismo em nós brasileiros. Hoje eu sou uma patriota, amo o meu país, luto pelo meu país e eu sei que quem resgatou isso em mim foi o Bolsonaro. Quando ele falou dos valores do nosso país, o valor de amar a pátria, de zelar pela pátria. Aqui é a nossa casa. Não é assim, simplesmente, eu vou embora do país. Não, aqui é a nossa casa. A gente tem que defender isso aqui. Eu nunca vi, antes de começar essa era bolsonarista... eu vou ter que engajar esse vídeo, porque eu tô falando, a gente só em falar esses nomes todos, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas eu nunca vi antes de Bolsonaro tanto sentimento de patriotismo. Não tem. O Bolsonaro resgatou um amor pela pátria e pela família, o desejo em muitas pessoas em manter isso, porque a pátria é a nossa casa, aonde a gente mora com a nossa família. Mas eu quero saber aquela história, o dia que você conheceu ele, que você estava com seu marido. Eu conheci ele, quando que ele veio? No assentamento Santa Mônica. E fomos, olha só, quando a gente ficou sabendo que o Bolsonaro vinha e tal, aí meu marido mandou fazer uma faca pra ele, né? Uma faca de churrasco, porque olha, gente, uma faca, o que tem na cabeça? Dá uma faca pro presidente. E aí mandou colocar o nome dele, uma faca, uma edição especial lá de uma marca que eu já até esqueci o nome, mas daqui, da nossa cidade, aqui do nosso estado. Prestigiamos um empreendedor aqui, né, do nosso estado. Sim. E aí, como que a gente vai entregar a faca? Chegamos lá, deixamos a faca lá no carro e chamei um segurança. E expliquei pra ele, olha, todo mundo de terno, arrumado, e meu marido lá, com a camiseta do Palmeiras. Bolsonaro é palmeirense. E aí meu marido também. Palmeirense? Sofrência. Valorosos. Eu também sou palmeirense. Vocês gostam tudo de sofrer. Aí eu falei pra ele, olha, tem um presente pro Bolsonaro. Expliquei, contei um pouquinho da minha história, né? E o cara, ele era, se eu não me engano, da segurança, mas assim, da Polícia Federal. Teu marido é da polícia, né? Meu marido é delegado. Só que da Polícia Civil. Esse fazia segurança do Bolsonaro mesmo, veio de fora acompanhando o presidente. E aí eu contei minha história pra ele e tal, e o Bolsonaro é o seguinte, ele ama a polícia. Aí quando eu falei que meu marido era policial, o segurança falou, não, eu vou ajudar vocês. Ele prontamente, o segurança, falou, eu vou ajudar vocês. E foi, a gente entrou no evento e tudo, ele foi lá e buscou o meu marido, foi lá e falou com a segurança pessoal do Bolsonaro, eu acho que todo mundo conhece aquele altão careca, que sempre acompanha o Bolsonaro. Parece um homem de preto. Isso, liberou a gente, aí ele acompanhou o meu marido para buscar a faca lá no carro, aí eu fui junto com ele, subimos no palco, o Bolsonaro falou, vamos entregar aqui no palco, entregamos ali para ele, só que falaram bem assim, não pode abrir a faca, tá? Claro. Tá ok, a gente, claro, não pode, não abriremos. Chegando lá no palco, o Bolsonaro falou, o que é isso aí? Aí o meu marido falou, é uma faca de churrasco. Aí o Bolsonaro, abre que eu quero ver. Aí o Nilson olhou pro segurança, não, mas foi o homem que mandou, então fala, então abre. Aí ele abriu, o Bolsonaro pegou a faca, levantou, mostrou pra todo mundo. Super gentil, e eu brinquei com ele, olha, Bolsonaro tem uma condição, tem que me chamar pro churrasco. E ele falou assim, você é casada com ele?
Você é esposa do porco? Brincou, né? Chamando ele de porco, que os dois são palmeirenses. E aquela conversinha rapidinha ali, ele foi super simpático, super Bolsonaro de ser. E aí a gente ficou super feliz, sabe? É algo que do meu coração, eu desejava muito. Eu queria muito poder conhecer o Bolsonaro, conversar um pouquinho e agradecer tudo que ele veio fazendo e fez pelo nosso país. Eu acho que você é a mulher mais bolsonarista do Mato Grosso do Sul. Ai, obrigada, isso é elogio pra mim. E pode saber uma coisa, tá? Se ela tivesse ganhado as eleições, tá certo isso em português? A Cíntia Chagas vai me corrigir. Se você tivesse ganhado a eleição, com certeza não seria na sombra do Bolsonaro, como umas e outras aqui dessa região que adoraram, não só daqui, mas do Brasil inteiro, né? Que se elegeram na sombra do Bolsonaro e na primeira oportunidade, passaram a facada nele. Coisa que eu tenho certeza que você jamais faria, né, Vivi? Jamais. Eu sou muito grata pelo Bolsonaro mesmo, por todo o conhecimento que ele me trouxe, pelo que ele fez pelo meu país. Por que é pelo meu país? É pelos meus filhos, é pela minha família. E essa dita cuja que você falou, eu costumo chamá-la de cobra do Pantanal. Cobra do Pantanal. Eu não falo nada, só observo. Mas, falando ainda de política, como que você está enxergando o cenário político agora, esse ano? Como que você está enxergando 2023, pré-eleições de 2024? Eu acho que nós temos grandes chances de fortalecer a direita, de fortalecer as nossas pautas conservadoras. Você acha, Vivi? Eu acho porque... Sabe o que eu costumo falar para as pessoas? Durante esse governo Bolsonaro, que para mim foi o melhor presidente do país, e me atrevo a dizer, o melhor presidente do mundo. Eu não conheço um presidente como Bolsonaro, que despertou isso na gente. Ele entrou no nosso coração. É muito fácil também ser direita, ser conservador, ser cristão com um presidente desse, né? Com o Bolsonaro maravilhoso ali dando apoio. Agora, com esse desgoverno do Lula, que a gente vai mostrar que a gente é forte, que a gente defende e luta pelos nossos princípios, que o Bolsonaro deixou o legado. Agora a gente vai mostrar a nossa coragem, porque o Lula e a esquerda atrapalhou, infernizou, essa é a palavra, os conservadores, nós, né, durante 4 anos. Eles abriram uma guerra contra nós. Então, agora a gente vai para a guerra contra eles. Agora é 4 anos a direita batendo nesse desgoverno que é o Lula. Só que a gente está numa grande desvantagem porque a gente não tem a mídia do nosso lado, né? Acho que faltou, na minha opinião, eu também sou de direita, né? Quando me perguntam, Débora, você é bolsonarista? Eu sempre falo assim, depende. O que se entende por bolsonarismo? Se você entende o bolsonarismo como um movimento de direita que defende princípios, valores e é contra a corrupção, ok, eu sou bolsonarista. Agora, por outro lado, eu sou uma mulher de direita, com alguns princípios liberais. Uma coisa é certa, eu sou totalmente anti-esquerda. Eu acho que a esquerda é um mal para a humanidade. Nunca, em nenhum lugar do mundo, já sei que já foi falado e repetido várias vezes, aonde houve um governo de esquerda, deu certo. Tá aí, basta a gente falar. Cuba, Venezuela, Nicarágua. O que está acontecendo com a Nicarágua, meu Deus do céu? Estão perseguindo os cristãos. Exatamente. Então, assim, só não vê quem não quer. Sabe? E me admira muito vários jornalistas que se dizem tão inteligentes. A gente sabe que muitos ali estavam no desespero de tirar o Bolsonaro para poder voltar a mamar nas tetas do governo. A gente sabe que é isso. Exatamente. Só que a qual preço, meu amigo? A qual preço você tira o Bolsonaro para entrar o Lula? Mas é porque essas pessoas não têm valores. Eles não têm valores. Eles não têm o que perder nesse sentido porque eles não têm princípios. Então, para eles, tudo é válido. São pessoas que vendem a própria mãe pelo poder e pelo dinheiro. Pois é, isso é uma verdade. A esquerda é nefasta. Ela é um veneno para a nossa nação. Nós estamos passando numa situação agora, a gente conversando aqui agora, eu estou aqui pensando, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir colocar esse vídeo no ar? Será que esse vídeo vai ser cortado? Será que eu vou ser cancelada? Ele vai ter que ser editado, será que seremos, sabe? Será que perseguidas? Não, perseguidas a gente já é. Eu né? sou muito. Já é muito. Já me xingam horrores, eu acho é graça. Até estou fazendo uns compilados na minha mídia social, porque tá engraçado de ver. Não, olha, sinceramente, quando alguma feminista acha que tá me esculachando, para mim é elogio.
Eu nem ligo, porque... Eu também não me importo. Eu não consigo dar crédito para uma pessoa que acredita num homem que apoia um ditador, que acha que o Brasil vai melhorar, apesar de todas as falas incoerentes desse homem. Eu não consigo dar crédito para uma pessoa que deixou, sabe, que por não gostar do que o ex-presidente falava, vai votar num outro que é ex-presidiário e que já deixou bem claro que sim, roubou, que sim, não vai fazer nada, que é amigo de ditadores. Eu não posso botar fé numa pessoa que acha que vai ficar bom. Mas as pessoas que não têm conhecimento, e as que, sabe, não tem que ter muito conhecimento para você entender o que é certo, o que é errado. A esquerda quer ditar quem pode falar. A esquerda quer nos calar e nos tirar do debate. Eu costumo dizer, eu não dou crédito para um movimento que é um movimento genocida, que é o feminismo. Essa palavra a gente vai ter que cortar. Essa palavra, se você falar... Não pode. Mas é o que o movimento feminista porque é um movimento abortista, matando aí milhões de crianças no ventre de suas mães. Isso é genocídio. Vamos falar um pouco sobre isso. É um assunto bem... Eu não sei como é que esse vídeo vai pro ar. Eu já vi tudo. Olha, aqui é só opinião, tá? E a opinião é essa. A gente ainda vive num país livre. Livre, liberdade de expressão. Não tem mais. Não tem mais liberdade de expressão. Eles estão tentando nos tirar do debate. Por causa de um vídeo, de uma denúncia que eu fiz em outra rede social. Eu fui banida de fazer lives na outra rede social. Tinha 30 mil seguidores. Fazia lives que dava, assim, 1.000 pessoas. Perdi a live. Porque é o intuito deles, nos cortarem. Todo dia, às vezes, eu recebo uma negação do Instagram ou do Face, tira esse vídeo do ar. Vocês vão ter um trabalhão com a edição disso aqui, porque eu acho que isso aqui vai pro ar, assim, cheio de cortes e mudos. Porque o Xandão não vai deixar passar, não, meu bem. Mas eles não vão nos calar. Olha, vamos falar de... Eu sei que a gente já conversou sobre aborto e eu sei da tua opinião e a gente tem algumas... Divergências. Temos. Manda ver. Bem poucas. Manda lá. Manda bala, mulher. Eu vejo o aborto como eugenia. O movimento feminista, para mim, é um movimento genocida, porque quando você mata milhões de crianças no ventre de suas mães, isso é genocídio. Essa palavra não pode ir pro ar, né? Essa palavra não vai poder ir pro ar, produção. Porque vão nos... não fala essa palavra. O movimento feminista é um movimento assassino, que mata milhões de crianças no ventre de suas mães. É um movimento que vem transformando o útero de mulheres em verdadeiros cemitérios. É essa a intenção do movimento feminista, porque o aborto nada mais é do que eugenia. O movimento feminista, que se diz tanto a favor das mulheres, está matando milhões de mulheres, impedindo que milhões de mulheres nasçam. Mas, Vivi, você não acha que cada uma, que a mulher é responsável pelos seus próprios atos? Eu acredito que você é responsável pelos seus próprios, por todas as suas ações. Você é responsável e decide sobre o teu corpo. Mas sobre o corpo de outra pessoa, não. A criança não é o teu corpo. Não, ela não tem batimento. Você não tem 2 corações, 2 braços, 2 pernas. Não, claro a criança é outra parte. Então, você não pode assassinar essa criança. Então, o que o movimento feminista vem falando sobre decisões, sobre meu corpo, minhas regras, é apenas uma falácia. Porque elas querem, na verdade, uma legalização do aborto para autorizar as mães a assassinarem seus filhos sem nenhum problema com a justiça. Muito me espanta tantos movimentos movimentos dos direitos humanos que pregam o valor à vida, o amor ao próximo, blá, 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 mimimi, se importar mais com tirar uma vida do que com a própria contracepção. Né? Exatamente. Movimentos de políticas públicas para que essa jovem seja conscientizada do perigo de transar sem camisinha, para algumas religiões, né, de transar nos casamentos, etc. Não incentivar as jovens à castidade. Por que não dar essa opção para as jovens? Que elas não precisam sexualizar tão cedo. O que acontece hoje? Lá atrás, e eu tô falando de quando eu era adolescente, até um pouco antes. O que entrou nas escolas?
sexualização, camisinha, falando sobre essa proteção no ato sexual para a mulher evitar filhos e doenças. Mas isso para jovens de 12 anos de idade. Na nossa época, pelo menos, a minha mãe não falava assim. Elas ensinavam, olha, criança é criança. Criança com 12 anos, com 13 anos, não criança. Tem que estar fazendo sexo. Não tem nem que Você não saber tem o que responsabilidade. Que é isso. Só que se você vai falar sobre castidade nas escolas, incentivar as meninas, não façam sexo com 13 anos. Não façam sexo agora porque vocês não estão prontas para assumir a responsabilidade e a consequência do ato sexual, que é um filho. Menina, não faça sexo antes de você ter inteligência emocional para lidar com uma possível gravidez. Cuida do seu corpo. Sexo é bom, é ótimo, é maravilhoso, é gostoso, mas tem que ser feito com consciência. Não precisa ser feito você tão está novo. Pronta, responsável. Quando você estiver preparada para isso. Se é com 16, 17, 18, depois do casamento, o que você precisa entender é o seguinte: se você for transar, transa por prazer, se cuidando e usando camisinha, porque você não sabe o cara que está com você, aonde o piu-piu dele andou. Começa por aí, né? Que nojo. Então, usa, meu bem. Agora, se você tiver inteligência emocional de se cuidar, de só transar mais tarde, quando você estiver pronta, melhor para você. Porque o problema é que se você engravidar e você tiver um filho, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você não faz ideia do trampo que é ser mãe. Não é para qualquer um, não. Tem que ser muito forte para isso. Na verdade, eu ainda falo... Essa é a nossa divergência. Nem a divergência, você falou também corretamente. Mas o que eu falo para as meninas, especialmente as meninas de 14, 15 anos, que acreditam estar pronta para o sexo. Acreditem, vocês não estão. Por quê? O sexo, a consequência do sexo é um filho. E a única maneira... Você pode usar anticoncepcional, você pode usar DIU, tem vários contraceptivos, métodos. A única maneira de se evitar uma gravidez indesejada é a castidade. É 100% seguro. Então, as meninas de 15 anos não estão prontas para o sexo, porque elas não estão prontas para as consequências disso, elas não estão prontas para serem mães, elas não têm marido, elas não têm emprego, elas não têm condições de criar um filho. Um filho é uma bênção, mas uma menina de 15 anos, ela está no momento de ser filha. Então, o que está acontecendo? E não de ser mãe. E o que está acontecendo é por conta do prazer. Os jovens gostam muito do prazer, e o prazer é algo momentâneo, que dá e passa, mas as consequências desse prazer, ela é eterna. E se a gente continuar com essa erotização das músicas, né? Gente, eu fico toda arrepiada quando eu vejo aquelas crianças pequenininhas, sabe? É uma sexualização precoce. A criança pequena em casa, escutando aquelas músicas vulgares pra caramba, de funk, de pagode. Eu gosto muito de pagode, eu não gosto de funk. Mas tem letras que não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Não são para crianças. E aí a mãe lá e a criança lá rebolando, eu falo, que isso? Que mundo da onde vem essa mãe? Que mãe louca é essa? O que tá fazendo com o filho? O filho tem que escutar galinha pintadinha, tem que escutar louvor, Jesus Cristo. Porque você é isso aí, cara. Mas tem que escutar palavras. Gente, criem seus filhos no caminho de Jesus Cristo. Não tem como dar errado. Não tem. Não tem como dar errado. Afasta das drogas. Afasta das drogas. Afasta da sexualização precoce. A criança fica mais... Como que eu vou te falar? A criança, ela fica, sim, mais inteligente. Claro que porque fica. A criança tem entendimento. E mesmo na adolescência, quando eles têm o despertar, né, do prazer, eles vão entender que eles não estão prontos para isso. Eles entendem as consequências disso. Então, tratem os jovens... Nesse caminho cristão, eu sempre vou falar isso. O caminho cristão é o caminho que você vai conduzir o seu filho para a sabedoria. Caminho dos valores, caminho dos princípios, sabe? Do honrar a família, do honrar o pai. Honrar pai e mãe. E é nós. O pai e a mãe que são responsáveis pelo caminho que essa criança vai tomar, né? E não permitir nunca, jamais que o Estado interfira nisso. Jamais. Porque é justamente, quando a gente fala de política, o Estado quer interferir na criação dos nossos filhos porque eles querem tirar Jesus Cristo de dentro da nossa família, do centro da família. Querem criar seres alienados. Exatamente, porque quando você tira Cristo do centro, você não é um bom filho, você não é um bom pai, você não é um bom marido, você não é uma boa esposa e não é uma boa mãe.
É por aí mesmo. Eu queria... Como é que está o nosso tempo? Já está quase, né, produção? Está quase acabando, mas vamos falar um pouquinho mais de... Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, já sei até a resposta sobre trans. Que absurdo que está acontecendo, né? Onde já se viu um homem trans ou uma mulher trans? No caso, Sabe o que significa? Normalmente são os homens. Você não vê uma mulher trans querendo trocar porrada com homem. Você não vê. E, na verdade, eu falo o seguinte: são homens fracassados que não dão conta de outros homens e vêm competir com mulheres. É exatamente simplesmente isso. Homem é homem naturalmente e mulher é mulher. O resto é gambiarra. Eu acho assim, eu entendo a necessidade, de repente, ele quer de uma pessoa se sentir no outro sexo. Eu não tenho nada contra mulher isso. É XX. Tudo bem, mas eu entendo, eu não tenho nada contra uma pessoa não, nada ser trans, contra, nós não temos nada entendeu? contra Agora, o trans. Assim, só que ele não pode entrar no banheiro da mulher. É isso que eu tô falando. Eu não quero um homem biológico me vendo trocar de roupa no banheiro. Eu acho que tudo tem que ter o seu limite, os limites não estão sendo respeitados, né? Eu sou um homem, eu tenho força de homem. Me sinto mulher, o homem se sente mulher e vai entrar no banheiro. Pois é, mas eu tenho um piu-piu. Eu não, sabe, é estranho pra caramba. Agora, o que é pior é esse cara que agora virou mulher, ou essa trans, porque não é nem mulher nem homem, é um trans, certo? Que se sente mulher. Querer competir com eu sou mulher. Não, você está mulher, você se sente mulher e eu respeito isso em você. Agora, querer tirar o meu lugar de mulher e competir comigo, biologicamente porque falando, não dá conta de um homem, tá errado, né? Então, se você se sente mulher, você tá certo, você tem que lutar por aquilo que você quer para você, mas não me desvalorize, não tire aquilo que eu conquistei enquanto mulher. Então, quando eu vejo aquela menina, aquela atleta chorando, porque a vida inteira batalhou para conquistar aquilo ali enquanto mulher e perdeu o seu direito, para um seu homem, lugar para um trans, não para um trans, não para um homem, para um trans, né? Um homem. É um homem. É um trans, é um homem amiga. biológico. Biologicamente mas é um homem. Ela tá a mulher, você sabe o que está acontecendo com os trans? Isso é falta de consciência. Os trans estão vindo para tirar o lugar das mulheres. As feministas falam tanto em defender as mulheres e quem está tomando o lugar delas são os homens. Exato. Entendeu? Homens que se dizem trans. Nicolas Ferreira estava dizendo exatamente. Aquele dia. Eu penso isso também. Eu respeito. Homem barbado entrando... Você viu aquele homem que ameaçou de porrada uma mulher porque ela não queria que ele entrasse no banheiro junto com ela? Aquele trans. É um homem cheio de... Primeiro que mulher não tem barba. Um homem todo barbado. Pois é. Ai, trans nada. Ele é um homem que tá aí causando polêmica para poder bater e usando desculpa para poder dar porrada em cara de mulher. Porque essa era a intenção dele, bater naquela mulher. E você sabe o que é pior? Isso prova o tanto que eles não sabem usar de inteligência emocional. Porque quando você impõe... Alguém que não tem... Você sabe o que acontece? Não tem. A esquerda vem... A intenção da ideologia de gênero, que na verdade, que também é do movimento feminista, começou lá atrás, quando Simone de Beauvoir falou que não se nasce mulher, se torna. Eles não sabem nem definir mulher. A esquerda é negacionista, nega a ciência, porque mulher é XX. E não sou eu quem digo, não estou nem falando do cristianismo, porque Jesus Cristo diz o que é mulher, mas a ciência também diz o que é mulher. E a esquerda nega isso quando fala em homem trans. Nada contra. Olha, tem mulher da esquerda dizendo que... É ciência, não sou eu que estou dizendo. Eles não sabem definir o que é uma mulher. Então, a própria esquerda não sabe definir. Elas sabem, né? É o caráter que eles não têm, exatamente. Elas definem do jeito que eles convém. Querem tirar Olha, a ideologia de gênero, a intenção é tirar a identidade, especialmente das crianças, né? Porque um ser humano sem identidade, sem saber se é homem ou se é mulher, ele não é capaz de mais nada. Ele não evolui, ele não briga pelo espaço. Ele não luta pela política, ele não luta pela sua pátria. E ele não luta pela sua família. Claro, vai viver na promiscuidade. Ou não, assim, existem trans, eu já andei acompanhando algumas pessoas trans. A própria filha, que agora é homem, né? O filho da Gretchen. Não sei como é que é o nome dele? Ele se sente homem, né? Tami. Cara, eu acho que ele é super correto. Era uma menina linda, resolveu virar homem, fez até a cirurgia.
E eu acho ele super correto. Eu nunca vi esse menino que um dia entrar em polêmica. Eu nem falo disso. Você sabe, eu acho que é isso que... Você tá vendo? É disso que eu falo. Se você quiser mudar de sexo, se você quiser ser trans, seja uma pessoa educada, com classe, não imponha, não coloque, como ele fez, Mas sabe? aí que tá. Com essa moda dos trans, o que está acontecendo? A não ideologia... é moda, amiga. São fases, são pessoas mesmo que se sentem assim. O que eles não podem você não acha impor. que isso é um problema psiquiátrico? Não, não acho. Por quê? Eu entendo a ideologia de gênero como uma disforia de gênero. Eu não tenho nada contra eles, obviamente. Cada um adulto sabe o que quer. Só que o que eles estão fazendo? Entrando nas crianças. Por quê? Eles falam que nasceram assim, que sempre se sentiram assim, então querem a mudança de sexo já e a troca, não é a troca de hormônios, né? Castrar ali o menino de uma certa forma, ou a menina. Isso é um crime. Desde criança. Isso é um crime, é criminoso. Por quê? Eles estão tirando essa identidade. Um exemplo, a anorexia. Se você fala pro teu marido que você se sente com 200 quilos e começa a vomitar, a fazer tudo para se manter magra, teu marido vai te levar num psiquiatra. Débora, você não é gorda, você não é obesa. Você é uma mulher magra. Mas uma Você está tendo uma disforia da tua imagem. Eu acho que quando uma mulher olha pro espelho e não se vê mulher, ela está tendo uma disforia da imagem dela. Ela está tendo uma deturpação. Por que isso? Aonde está isso? Porque ela é mulher. Você nasceu, não, a tua natureza, a tua biologia não vai mudar. Então, eu acho que poderia, pelo menos, permitir que houvesse um tratamento para quem, antes de fazer qualquer transição, as coisas hoje estão muito banalizadas para isso. Eu entendo que a ideologia de gênero nada mais é do que uma disforia. E respeitando o sentimento deles. Eu acho que alguns estão vivendo um problema interno. E tem muitos relatos de pessoas que fizeram a transição e se arrependem e sofrem até hoje pelas consequências disso, porque é uma mutilação. Exato. Você, como mulher, se mutilar para se transformar em homem, isso não é saudável naturalmente, não é a tua natureza. Então, depende, eu já acho que é uma questão de escolha, só que a sua escolha não pode interferir na minha vida. E essa escolha não pode começar precocemente. Não pode, porque é uma escolha que é pro resto da vida, que você tem que pensar muito bem. Arcar com as consequências. E arcar com as consequências. Agora, o que você não pode é querer impor. E eu acho que é sobre isso a questão de você ser trans ou de você Mas eles estão já querendo autorizar os adolescentes a bloquear os hormônios. Exato. Isso eu não concordo. Lógico, é crime. Então vamos autorizar. Então agora é o seguinte, a esquerda não cuida de que menor de idade não pode responder na lei? Responde. Então responde na lei. Por crime exato. Então, eu sou a favor da redução da maioridade penal. Vamos reduzir a maioridade penal, porque se um garoto de 14 anos pode decidir o sexo dele, mudança de sexo, imagina se ele não sabe o que é errado. Exato. Se com 10 anos ele pode decidir o sexo, então ele também pode ser preso com 10 anos de idade. E aí, vamos ficar como? A esquerda não aceita isso. Claro que não. Porque a ideologia de gênero não é algo que é para acolher alguém, é algo que é para deformar alguém. A ideologia de gênero quer realmente tirar a identidade dessas crianças, pelo que eu te disse. Quando você tira a identidade de um ser humano, ele não tem capacidade para mais nada. Ele não vai saber o que quer. Alguém que fala que não é menino e nem menina, é um menine. Você espera o quê da pessoa que fala menine? Eu nem vou falar de português. Você não espera nada dessa pessoa. De Deus. Aí você está criando pessoas fracas. Aí sim. Aí haja 1984 de George Orwell para entender, né? O Ministério da Verdade. Você tira, você desconstrói a esquerda vem relativizando o belo. Está tornando relativo a verdade. Eles estão banalizando tudo. A gente sabe que o belo, que a verdade, principalmente, é a verdade absoluta. E a esquerda está tirando isso. A moral não é subjetiva, a moral é objetiva. Exato. E a esquerda vem mudando isso. E de uma maneira errada, né? Porque, totalmente, como eu falo, não tá usando a inteligência emocional. Dominar. Para mim, isso é desespero. Dividir para conquistar. Esse é o lema da esquerda. Mas ele já está beirando o desespero. Bom, acho que nosso tempo acabou. Eu adoro. Eu também. Uma coisa é certa, né? Nos comentários, nossa senhora, vamos lá. A produção vai ter trabalho para editar isso aqui, mas é isso. As feministas que lutem. As feministas que lutem. É uma Cadê? verdade. Podia ter colocado um desodorante para
dar de presente, para sortear um desodorante para feminista. Eu não aguento. O negócio é o seguinte, esse foi o Ponto D, o podcast sem mimimi, preto no branco. Hoje a gente tá de preto no branco, né? Sem querer combinamos. Sem querer combinamos. Preto no branco, doa quem doer, com a minha querida Vivi Tobias. Obrigada. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, porque a gente tá só começando. Vivi, obrigada, vai ser polêmico. Amiga, obrigada a você mais uma vez. Foi um prazer estar aqui, uma honra. Eu te admiro muito, você sabe muito bem disso. A honra foi minha. Galera, me sigam nas redes sociais, Vivi Tobias MS, meu Instagram. Que bom poder dividir tudo isso com vocês. E eu espero muito que vocês, mulheres que estão nos assistindo, procurem saber mais desse movimento feminista, porque o movimento feminista, ele não passa de um veneno para a alma das mulheres. É isso, chegamos ao final de mais um Ponto D. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e não esquece de ativar o sininho, porque toda segunda-feira às 18 horas tem Ponto D para você.